Se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo de 2026, talvez nunca mais volte a ser o país do futebol. 24 anos. Esse é o tamanho do nosso deserto. Você tem 20 anos hoje, você nunca viu o Brasil ser o dono do mundo. Você cresceu ouvindo que somos os melhores, mas tudo o que viu foram eliminações traumáticas. Em 2026, completaremos o mesmo jejum que separou o Tri de 1970 do Tetra de 1994. Mas há uma diferença cruel desta vez. Em 1994, o mundo ainda nos temia. Hoje, o mundo estuda para nos vencer. E o que é pior, enquanto nós colecionamos desculpas, memes e cortes de cabelo, o nosso maior rival atravessou o corredor e pegou a nossa coroa. Ver a Argentina campeã no Catar não foi apenas o título de um vizinho. Foi um golpe direto no nosso orgulho. O trono do futebol não está apenas vazio. Ele foi roubado diante dos nossos olhos. Dói admitir, mas a Argentina nos deu uma aula. Eles não tinham um elenco de galácticos, eles tinham um exército. Enquanto o Brasil caiu para a Croácia por falta de atenção nos últimos 4 minutos, aquele trágico jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022, a Argentina sangrou em campo por cada centímetro. Eles resgataram algo que nós parecemos ter esquecido: a maldade competitiva, a catimba, a união inquebrável entre o povo e a camisa. A imagem de Messi levantando a taça do mundo é o maior pesadelo da nossa geração. Ela encerrou o debate sobre o maior jogador da era moderna e jogou na nossa cara uma verdade incômoda: talento puro não é mais o suficiente. Se a Argentina conseguiu encerrar um jejum de 36 anos, a pergunta é inevitável. Eles ganharam porque tinham Messi ou porque tiveram coragem de jogar como uma seleção? Ou será que eles tiveram coragem de jogar como uma seleção e ainda tinham o Messi? Cara, isso é um detalhe importantíssimo, lógico. Mas pensando bem, a gente teve o Neymar por 3 Copas e em nenhuma ele resolveu. Quer dizer então que o resto do time era uma M? Não sei. Desde 2006, o roteiro se repete. Chegamos como favoritos, dançamos, fazemos comerciais e caímos para o primeiro europeu organizado que aparece no caminho. Zidane em 2006, Sneijder em 2010 e o massacre em 2014, o 7-1 para a Alemanha sem o Neymar em campo. Em 2018, um nó tático para a Bélgica, que já nem era aquela Bélgica toda, mas enfim, era uma geração legal, ok. Vale lembrar que esse jogo o Brasil jogou muita bola, tá? Criou bastante oportunidade contra a Bélgica e, inclusive, eu acho que até poderia ter ganhado o jogo, mas o que acontece é que o resultado foi negativo. E na última Copa a gente teve o apagão contra a Croácia e nos tornamos uma seleção de highlights. Quando a gente fala em seleção de verdade, a gente fala de jogos que viraram história. A gente fala de times que não ganharam porque tinham uma estrela, ganharam porque jogaram como uma seleção, porque tiveram coragem, porque tiveram identidade e tiveram alma coletiva. Em 1958, o mundo conheceu o Brasil. Não foi só talento, foi personalidade, foi união, foi ideia de jogo. Em 1970, não foi só futebol bonito, foi organização, foi coletivo, foi espírito de time. Em 94, não foi espetáculo, mas foi força, foi mentalidade e foi resiliência. Além de tudo, acreditar, esse é o mais importante. Em 2002, foi o equilíbrio perfeito. Muitos talentos individuais e jogo coletivo andando juntos. A gente tinha muitas peças extremamente absurdas. Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, só esses 3 aqui, ó. Esses caras aqui, todos eles ganharam bola de ouro, tá? Fora Cafu, Roberto Carlos, Marcão no gol. Cara, a seleção de 2002 era realmente absurdo. O banco dos caras tinha o Denilson e tinha o Edilson, que seriam com certeza titulares da seleção brasileira hoje no lugar de qualquer um ali da frente, tá? Isso pode ter certeza absoluta. Enfim, seleções que não dependiam de um nome, dependiam de um propósito, de uma ideia, de um sistema, de um estilo, de uma identidade clara. Quando entravam em campo, o mundo sabia, não era um time, era uma seleção. E era a seleção brasileira, aquela seleção que botava medo em todo mundo.
Hoje a gente tem talento, a gente tem craques, tem nomes, tem marketing, tem imagem, tem redes sociais, tem destaque, mas falta o principal. Falta identidade, falta ideia de jogo, falta coragem coletiva, falta jogar como seleção, como a seleção brasileira. Porque a seleção que vence não é a que tem o melhor jogador, é a que joga melhor como um time, é a que entende o jogo, é a que sabe sofrer e é a que sabe competir. Também é a que sabe se impor e a que sabe, novamente, ser seleção, rapaziada. Não adianta, Copa do Mundo é seleção. Não é só sobre brilho individual, é sobre consciência coletiva. Não é sobre highlights, é sobre futebol de verdade. Não é sobre mídia, é sobre identidade. Não é sobre nome, é sobre camisa. Porque sim, a camisa pesa, a história pesa e o legado pesa. Quem veste essa camisa precisa entender isso. Quem veste a camisa do Brasil parece que não entende isso faz muito tempo. Na seleção brasileira, você não entra em campo sozinho. Entra um país inteiro nas tuas costas. Então, talvez seja por isso que essa geração não consiga segurar a pressão que é jogar na seleção brasileira. Porque os caras aguentam jogar no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, e não aguentam jogar na seleção. A seleção brasileira virou um produto de marketing, infelizmente. Mais campanhas publicitárias do que títulos. E talvez a maior verdade seja essa. O Brasil não parou de produzir talento. O Brasil parou de produzir líderes. Enquanto isso, a Argentina voltou a ser uma seleção de futebol. 2026 é o ponto de ruptura. Ou seremos uma marca ou voltaremos a ser campeões. Os dois não tem como. O caminho para 2026 começa pela humildade. É entender que Vini Júnior, Rodrigo e Endrick não podem ser apenas estrelas de rede social. E muito menos podem só jogar bem no Real Madrid. O Vini Júnior, inclusive, joga muito bem no Real Madrid na seleção. O Rodrigo é um cara que ele não fede nem cheira. Joga mal, ninguém critica. Joga bem, ninguém elogia. Então, é um cara que na seleção brasileira não tem peso nenhum. É o camisa 10? É. Faz alguma coisa de útil? Faz nada. Essa que é a verdade. E o Endrick pode ser, desses três aqui, o que melhor se sai na seleção. Inclusive, eu acho que ele foi muito bem na seleção e agora está muito bem no Lyon. Porém, esses caras precisam ser líderes de uma revolta. O Brasil precisa de um técnico que entenda uma verdade simples. Jogar bonito é importante, mas vencer é vital. A Copa de 2002 é um exemplo disso. A seleção brasileira em vários jogos sofreu, mas ficou campeã. Não vale de nada uma seleção que encanta e que não fica campeã. Nenhuma seleção é lembrada por ter encantado e não ter ficado campeã. Exceto aquela seleção da Holanda que perdeu aquela Copa na final. A Holanda de Johan Cruyff. A Copa de 2026 será a maior da história. Mais seleções jogando, mais jogos, mais pressão. E o cenário é perfeito para o Brasil provar que a hierarquia ainda existe. Mas talvez seja também o último grande ciclo de uma geração inteira. A última chance de reconectar talento com identidade. Espetáculo com disciplina, estrela com sistema. Camisa com propósito. Porque o problema nunca foi talento. O problema sempre foi coletivo. O Brasil não parou de produzir craques, como a gente falou anteriormente. O Brasil parou de construir seleções. Com jogadores que sabem exatamente o que são dentro de um sistema. E talvez pela primeira vez em muito tempo isso passe por uma liderança diferente. Não de discurso, não de marketing, não de imagem, mas de postura dentro de campo. Porque o Neymar não precisa ser o salvador, ele precisa ser o elo entre gerações, entre talento e coletivo, entre o Brasil do drible e o Brasil da organização. Talvez 2026 não seja sobre ele carregar uma seleção, até porque as condições físicas dele não ajudam. Talvez seja sobre ele fazer parte de uma seleção que funcione, porque ídolos passam, mas as seleções que entram para a história são as que viram cultura, e o Brasil precisa voltar a ser cultura. O Neymar pode com certeza ajudar a seleção brasileira a vencer a Copa 2026. O que tu acha? Tu bota fé? A camisa ainda pesa, o Brasil ainda tem respeito.
Não podemos aceitar que uma criança de Buenos Aires cresça vendo a sua seleção ser tricampeã do mundo, enquanto uma criança aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer estado que seja, precise se contentar com apenas vídeos da seleção sendo campeã em 2002, inclusive vídeos em baixa definição, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas o YouTube tá aí, tem vários vídeos aí da Copa 2002. Ganhar em 2026 não é sobre estatística, é sobre devolver o sorriso a um povo que esqueceu como é comemorar o mundo, como que é celebrar esse título. Eu, por exemplo, nunca vi. Se você já viu, deixa aí nos comentários. Idade que você tem, cidade que você mora, onde que você viu o Brasil ser campeão, se você já viu, onde que você viu o 7-1, por exemplo. Eu só vi o 7-1. Eu não vi o Brasil ser campeão. Vi de casa. Mas, infelizmente, é isso. Ou seja, ganhar em 2026 não é sobre uma estatística. É sobre devolver o sorriso a um povo que esqueceu como é comemorar. É sobre calar quem diz que o futebol sul-americano morreu. A Argentina tá aí, provou isso. Não tem o melhor time, não tem o melhor técnico, né? Um técnico interino, mas tinha vontade e provou que o futebol sul-americano ainda é muito forte dentro do cenário do futebol mundial. Acima de tudo, é sobre colocar as coisas no seu devido lugar. A Argentina pode viver o seu momento, mas o trono tem um dono histórico. O Hexa não é vaidade, é um resgate. Ou o Brasil vence em 2026 ou aceitará para sempre o título de ex-país do futebol. E agora eu te pergunto, o Brasil ainda é o país do futebol ou vive apenas na memória?